Nós começamos hoje um pouquinho mais tarde o atendimento. A gente, aqui em Campo Grande, existem algumas ruas que alagam, e como vocês sabem, hoje de manhã, essa madrugada, a gente teve chuva torrencial, né? Chuva com trovão, com raio, com tudo que a gente tinha direito, e a Casa do Círculo alagou, a rua, graças a Deus, não a casa, mas a rua alagou e a gente não pôde começar muito cedo. Então, nós começamos um pouquinho mais tarde, e terminamos os atendimentos agora. Mas prazer grande ver vocês aí, e muito rapidamente a gente hoje vai falar 3 coisas rápidas. Uma resposta a respeito de defeito do septo atrioventricular, depois a gente vai falar rapidinho do eco solar e depois, mais rápido ainda, uma atualizaçãozinha com relação à COVID, tá certo? Essa questão aqui do defeito do septo atrioventricular é só uma resposta que eu queria passar para uma mãe que fez uma pergunta, que é uma pergunta que muitos pais fazem, né? É a pergunta de toda criança que tem defeito do septo atrioventricular, ela precisa operar, certo? Então, a cirurgia é uma coisa inevitável nessas crianças. E aí, assim, embora a medicina não tenha 100%, né? Nem nunca, nem sempre, todos nós sabemos disso, a gente não pode, não vamos dar respostas matemáticas, porque não é matemática, mas a gente trabalha com probabilidade, né? Então, se a gente entender um pouquinho mais sobre a doença, a gente entende um pouquinho mais a probabilidade da criança precisar de uma cirurgia. Vocês sabem que eu gosto de vez em quando dos meus desenhos aqui, né, para a gente poder ficar vendo. E aí, deixa eu fazer um desenhozinho rápido, tirar essas coisinhas aqui do meio. Vamos entender o que é que... Muito obrigada, Arthur. Vou compartilhar agora. Por sorte, vai ser no comecinho. Deixa eu aumentar aqui e botar compartilhar tela. Certo? Pronto. E aí, vamos compartilhar aqui a minha tela, o desktop, ok? Pronto. Agora eu acho que eu estou compartilhando, só queria que você confirmasse, Arthur, que está sendo compartilhada. Ela, ótimo, pronto. Então, vamos lá. Certo, gente? Então, o que é que quer dizer defeito do septo atrioventricular? É um termo realmente que não é tão comum, né? É um termozinho um pouquinho mais incomum que a gente usa. E aí é importante entender o que é esse termo para a gente poder entender o que é que a gente quer dizer com isso. Todo mundo está lembrado, eu vou fazer aqueles meus desenhos, que o desenho é feio, mas eu espero que sirva para explicação, né? O coração da gente, normalmente, são 2 átrios, 2 câmaras em cima e 2 câmaras embaixo, que são os ventrículos, com essas 2 válvulas no centro do coração, certo? A gente costuma dar o nome dessa câmara de cima aqui, se eu estivesse olhando para o paciente, esse é o lado direito do paciente, então aqui eu tenho meu átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, né? A parte interna do coração. E em outras ocasiões, eu já conversei até com vocês um pouquinho sobre como é que tudo isso se forma, e existem 2 estruturazinhas na vida embrionária, quando o fetinho está saindo do embrião, virando feto, o embrião é aquele bem comecinho, depois é o fetinho, que é ele maior. Existem umas estruturas no tubo cardíaco, porque no começo de tudo, gente, é um tubo único, que a gente chama, é um tubo que ele vai se contorcer sobre ele mesmo, e esse tubo vai girar e vai formar átrios, vias de entrada, vias de saída, começa uma coisa mais ou menos assim. Então, no centro do coração, na hora que isso vai girando, que isso vai se contorcendo, existem umas estruturazinhas que a gente chama de coxins endocárdicos, que são 2. Esses coxins, eles migram para o centro do coração e eles ficam responsáveis por formar essa partezinha aqui, inferior do septo atrial, essa partezinha aqui, superior do septo ventricular, e os folhetos, que a gente chama de folhetos septais, das válvulas atrioventriculares, que é válvula mitral e válvula tricúspide. Então, essa região central do coração, ela é formada por esses folhetos, certo? Por esses coxins, desculpem. Eles fazem essa migração e fazem isso. Quando acontece dos coxins endocárdicos não fundirem, eles são 2 um lado do outro, eles fundem e formam essa parte central do coração. Quando esses folhetos não fundem, a gente tem doença, ou esse problema que a gente chama de defeito do septo atrioventricular, que então vai afetar o quê? A parte inferior do septo atrial, ela não vai formar, então eu vou ter essa partezinha aqui, e quando eu tenho um defeito no septo interatrial, eu chamo de CIA, comunicação interatrial. A parte superior do septo ventricular, é uma comunicação interventricular, uma CIV, aqui nessa região, certo? Também não vai formar, porque o coxim não fundiu. E como os folhetos septais das 2 válvulas também não vão fundir, a gente vai ficar com uma válvula grande na região central do coração. E é isso que nós chamamos de defeito, as letrinhas servem para isso.
defeito do septo atrioventricular de forma total, certo? Então, esse significado aqui, o D é defeito, septo atrioventricular, quer dizer que pega a parte atrial e a parte ventricular, na forma total. A gente pode ter esse defeito de forma intermediária, só pegando mais a parte da CIA, só pegando mais a parte da CIV, então a gente pode ter isso intermediário, mas o total é isso. E a pergunta da mãe foi em relação a se o defeito do septo atrioventricular, de forma total, sempre precisa de cirurgia. Então, assim, voltando para explicar mais uma vez também o que é tudo isso, quando a gente tem um defeito somente na parte dos ventrículos, que a gente chama de CIV, quando a gente tem um defeito somente na parte dos átrios, que a gente chama de CIA, mas a gente tem as duas válvulas presentes, muitas vezes esse tecido do ventrículo, essa parede do ventrículo, essa parede do átrio, ela pode continuar crescendo depois que o bebê nasce e até fechar espontaneamente. Então, por exemplo, a CIV, muitas vezes a gente fica acompanhando o bebezinho e a CIV fecha por ela mesma. A CIV é comunicação interventricular nos ventrículos. CIA, comunicação entre os átrios. Então, uma CIA pode fechar sozinha, uma CIV pode fechar sozinha, e aí, claro, tem detalhes técnicos, né? Dependendo da posição da CIA, da posição da CIV, é mais ou menos provável esse fechamento espontâneo, mas eles podem acontecer. No defeito do septo atrioventricular, mesmo que exista um crescimento dessa parede aqui do átrio, ou exista um crescimento da parede do ventrículo, o centro do coração, ele está aberto, o coxina é um funil, eu não tenho os folhetos da válvula atrioventricular. Então, para isso aí conseguir se fechar e para uma válvula se transformar em duas válvulas, realmente é algo muito difícil, né? Então, entendendo o que é o defeito, a gente entende por quê que a gente precisa operar a quase totalidade desses bebês. Pode existir uma situação onde, mesmo tendo uma válvula única, esse defeito aqui ele seja tão pequenininho que a gente tenha uma única válvula, mas a quantidade de sangue que passe aqui pelo meio seja tão pouquinha que não afete o crescimento da criança e ele não precise fazer cirurgia, pode, tudo é possível, porque na vida, na medicina, nem nunca, nem sempre. Então, eu posso ter uma situação dessas que mesmo que ela não se corrija sozinha, ela não repercuta sobre a vida da criança e a gente possa não precisar fazer uma cirurgia, mas é extremamente raro. Então, se o seu bebê nasceu com defeito do septo atrioventricular de forma total, você se prepara para o fato de que, muito provavelmente, ele vai precisar de uma cirurgia. Aí vem outras questões. Quando vai precisar da cirurgia? Mais cedo, mais tarde? A cirurgia vai ter maior gravidade? Vai ter menor gravidade? O neném tem só o defeito do septo? Ele tem alguma associação? Esse probleminha no coração, ele associa muito com o síndrome de Down. Então, essa associação, ela também vai implicar em algumas coisas específicas. A idade que o bebê foi feito o diagnóstico, o tamanho do defeito, a função da válvula, que é única, que vai ter que ser transformada em duas. Tem válvulas que são únicas, mas abrem bem, fecham bem. Tem mais tecido para você transformar em duas. Tem válvulas que vazam, ela abre, na hora de fechar, ela permite que o sangue volte. Esses são outros aspectos que vão implicar na indicação da cirurgia, no momento da cirurgia e no resultado da cirurgia. Mas a resposta geral é essa, tá bom? Então, esse foi o primeiro pedacinho. Para aqui, vamos para a segunda parte, né? A segunda parte que a gente tem no dia de hoje é o teto solar, gente. E aí eu queria dizer para vocês, mais uma vez, agradecer a todos os que participaram, né? Vocês lembram que do final do ano para esse começo de ano a gente teve um concurso que a ONG que fosse mais votada, ela receberia o teto solar, e esse dia chegou, o projeto foi aprovado. Hoje pela manhã, eu acho que a Patrícia me mandou aqui umas fotos, deixa eu dar uma olhada, mas hoje pela manhã nós recebemos aqui, a Patrícia sempre que manda uma foto, ela manda também o Pix do Círculo do Coração, que é legal, né? Porque a gente está sempre precisando de ajuda, e aqueles de vocês que puderem nos ajudar, não esqueçam que o nosso CNPJ 00286731000 ao contrário, tracinho 45, é o número do nosso CGC aqui, do Círculo do Coração, e é o Pix também, né? O CNPJ, desculpa, o CNPJ, obrigada, Cátia. Né? E aqui a gente tem hoje as figurinhas que estiveram hoje conosco e tudo, mas o muito legal é esse casal que esteve aqui com a gente hoje, o nome dele é Eduardo, desculpe, Felipe, o nome dele é Felipe e Emanuele, é isso? Felipe e Emanuele, agora o pequenininho ali que eu disse que era o supervisor da obra, esse eu me lembro demais, porque Matheus deu um show aqui, supervisionando tudo, e a gente está aqui recebendo Felipe, Emanuele e Matheus, fazendo a entrega do certificado, né, de amigo do coração, e aqui o Felipe está em pé do lado de uma das placas solares, hoje iniciou a instalação.
nós teríamos terminado essa instalação, mas Papai do Céu hoje disse que não era o dia para a gente fazer isso, e a chuva não conseguiu, não nos permitiu que a gente terminasse. Vocês estão vendo aqui na frente da casa, né? O pessoal já com a escada, subindo com as plaquinhas e tudo, mas chegou uma hora que choveu muito, e a gente achou mais seguro para todos, né? Da instalação, as pessoas que estavam trabalhando aqui conosco, deixar esse momento para quarta-feira que vem. Então, quarta-feira eles estão de volta, e se Deus quiser a gente finaliza, mas já fica aqui então os meus agradecimentos, tanto ao Felipe, a Emanuele, ao Matheus da empresa Exolar, né, pela iniciativa, já parabenizei demais pelo que eles fizeram, por fazer essa iniciativa, que outras empresas pensem também nesse tipo de colaboração e de ajuda, e que façam iniciativas várias para ajudar pessoas que estão precisando, grupos que estão procurando ajudar essas pessoas. Fica nossos parabéns e muito obrigada, claro, a todos os muitos amigos do coração que estiveram conosco durante aqueles meses fazendo a doação. Esse rapazinho aqui passou o dia correndo, checando as placas, garantindo, a gente apelidou do supervisor dos trabalhos. Aqui são algumas das pessoas que estiveram hoje com a gente aqui, todo mundo autoriza, claro, as imagens, Patrícia faz um trabalho bonito com Kátia aí de documentação, os pequenininhos que estavam sendo atendidos hoje pela manhã, muitos com essas figurinhas lindas aqui de laço de fita na cabeça e tudo, aqui a árvore do coração, né, onde a gente põe as fotos das crianças, já estamos com a segunda árvore, que essa primeira já encheu, e então a gente fica como segunda parte da reunião também, rapidinho fechando, o agradecimento ao Exolar pelas placas e por ter trazido aqui o material para a gente hoje. A gente tem uma terceira parte também, muito rápida, até porque não foi ainda planejado e tudo, mas sempre a questão da Covid, gente, né? Estamos num momento de subida de número de casos, vocês sabem disso. A gente acredita que nós devemos estar atingindo talvez um número maior de casos nas próximas 2 semanas, né? O período de março deve ser um período de muita subida. Vocês devem ter visto que hoje, eu acho que foi agora pela manhã, o governador do estado estendeu aquela orientação do fechamento de atividades das 22 horas até as 5 da manhã, que tinham sido atividades que estavam proibidas nas cidades, algumas cidades da Zona da Mata, né, Nazaré e tal, existiam 63 cidades que estavam com essa proibição. Ela hoje de manhã, ela foi estendida aqui também para o Recife, certo? Então, o que a gente sabe hoje da Covid é que a gente está num momento de alta de número de casos, todos nós estamos sabendo disso, a gente está acompanhando. Nós não sabemos, nesse momento, nem temos como dizer para vocês o que é que vai acontecer. Todo o estado de Pernambuco está suspensa a atividade das 22 horas até as 5 da manhã. Estados aqui perto, como a própria Paraíba, está aumentando também, talvez alguns estados vão chegar em lockdown, é um momento difícil. A gente não sabe como ficam as escolas, mas eu acho que escolas públicas já estão sendo suspensas, não é isso? Já estão suspensas. As escolas privadas continuam funcionando, a gente não sabe, até o dia 12 de março. Só volta dia 12 de março. Então, escolas públicas suspensas até 12 de março. Eu acredito que o pique da coisa toda talvez seja nesse período, porque como existem estudos mostrando a relação da subida dos casos em relação a outros estados, a outros países, a gente segue mais ou menos uma curva, e aquelas pessoas que monitoram isso, deixa eu dar uma olhada rápida aqui, em alguns desses grupos que monitoram, eles estão meio que sugerindo que a grande subida deve ser em torno de março, né, do meio de março, mais ou menos. Então, a gente não tem ainda. Ontem, vocês sabem, né, que as UTIs públicas já encheram, a gente está já no momento agora onde as UTIs privadas estão sendo acionadas, né, foi solicitado pelo governador do estado vagas nas UTIs privadas, e ontem acho que contratualizaram 490 leitos, né, 500 leitos de parceria entre o público e o privado, para que a gente possa lidar com a pandemia, e o fato é que está aumentando realmente, que está aumentando em pessoas mais jovens, todos nós já sabemos, e a gente se preocupa muito com as crianças. Nós estamos com um projeto dentro dos nossos grupos, unidade, Círculo do Coração, para fazer uma avaliação mais próxima de crianças que tiveram Covid. Eu acho que isso aqui é uma coisa que eu queria falar um minutinho, embora eu vou fazer uma live específica, tá certo? Sobre isso, para a gente conversar melhor, mas de qualquer maneira, deixa eu colocar esse dado aqui, porque eu acho que é importante, né? A questão
da avaliação da criança com Covid. A gente está sabendo que as crianças, elas têm a Covid, elas recuperam da Covid, e graças a Deus, a grande maioria recupera, passa batido, não tem mais nada, e fica por isso mesmo, mas algumas crianças, em geral, em torno de 3 a 4 semanas, ou 2 a 3 semanas após a Covid, elas abrem um novo quadro, que é um quadro infeccioso. Esse quadro se chama síndrome inflamatória multissistêmica. Né? Ela foi, a gente costuma chamá-la de SIMS, né? A síndrome inflamatória multissistêmica, é uma síndrome grave em crianças que pode ter envolvimento de vários órgãos. Um deles, claro que a gente fica particularmente preocupado com a parte cardíaca, né? Ele pode ter envolvimento cardiovascular. E a gente está começando um trabalho que vamos começando aqui, já conversamos com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, vamos ver se a gente vai expandindo esse trabalho para tentar ver se a gente avalia essas crianças que fizeram Covid logo em seguida, né, na segunda semana, quando eles estão de volta, que podem ser vistos, né, já passaram o período de isolamento, e tentar ver se a gente consegue identificar algum marcador que possa nos dizer que crianças têm maior possibilidade de evoluir para essa síndrome multissistêmica. Isso envolve uma avaliação cardiovascular, isso uma avaliação de marcadores inflamatórios. É uma coisa que eu queria ir, vamos estar conversando com os pediatras, com as famílias, para que a gente comece a avaliar essas crianças um pouco melhor. Então, isso é uma das coisas a gente fazer. O que vai acontecer com a síndrome, o que vai acontecer com o Covid, gente, é aquela informação que a gente tem que dar todo dia, né? O que nós temos no dia de hoje, no dia 26 de fevereiro, é que estamos num momento de alta de número de casos, que estamos num momento de vigilância sanitária maior, né? Numa preocupação maior, a importância de tudo isso. A gente tem todo mundo falando, você vê, tem uma live aqui sobre a importância da ciência dentro disso, né? Essa live foi ontem, né? O pessoal já viu, enfim, a gente fica avaliando e discutindo diariamente, praticamente todos os dias, tudo que tem. A gente agora já tem uma nova cepa na Califórnia também, com uma transmissibilidade maior, ainda está se estudando para ver se é a mesma cepa dos Estados Unidos, da Inglaterra, se é a mesma cepa que a gente tem aqui em Manaus. O fato é que a doença continua mutando, né, se modificando, o vírus continua se modificando, e por tudo isso a gente tem que ficar de olho e monitorando de perto essa situação. A pessoa aqui falando, né, a importância realmente da coisa das crianças, com certeza, vamos começar a monitorar mais de perto, porque a doença vem baixando a faixa etária e a gente tem que se preocupar com isso. Em relação às vacinas, graças a Deus, o número de vacinas aumentando e a gente rezando para que isso se espalhe bem mais, e vamos aprender, né, nas próximas semanas e à medida que a gente for entendendo mais dessas novas variantes aí da Covid, se as vacinas têm a mesma eficácia para essas novas cepas ou não, e se novas vacinas vão ser necessárias, se vai surgir. Vocês lembram que na fase da H1N1, né, da gripe, a gente tinha uma vacina anual, né, todo ano a gente tinha. A Covid veio com esse impacto tremendo e tal, e saiu correndo atrás a coisa toda, então a gente está com a primeira vacina, talvez já com a segunda leva, a segunda cepa, mas com certeza o que se aprendeu é importante, e mesmo que se venha a fazer modificações de vacinas, é um processo agora bem menor do que o primeiro processo, que foi identificar o vírus, preparar, fazer tudo isso. Então, vamos desejar que a gente consiga correr numa velocidade bem mais rápida a partir de agora, para chegar mais perto da velocidade desse vírus e tentar diminuir o dano que ele vem causando em todo o planeta. Ok? Então, eu acho que a importância é essa. Existe um vídeo aqui, mas assim, só para aqueles de vocês que realmente tiverem, por acaso, está na tela, eu vou deixar mostrando, mas é algo muito triste, né? É um vídeo pesado, que é a opinião, né? A morte pelos olhos de uma enfermeira. Isso foi publicado, está no New York Times, e é algo bem forte, como é a UTI de Covid. Eu acho que está muito, muito bonito, está mostrado. Às vezes eu tenho vontade de dizer que talvez algumas pessoas merecessem ver isso aqui. Aquelas que não estão levando a sério, aquelas que não estão usando máscara, aquelas que não estão fazendo distanciamento, aquelas que estão... não é que a gente não precisa viver a vida, precisa viver a vida, precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, mas a gente precisa ser consciente, né, que a gente está diante de uma doença grave e que a nossa atitude, ela não reflete apenas em nós mesmos, ela reflete em todos à nossa volta, e que tudo aquilo que a gente tem de mais eficaz é exatamente o trabalho que é feito em distanciamento, no uso da máscara, na lavagem das mãos, no álcool. Isso é uma coisa que a gente tem nas mãos. A gente pode ser pouco, mas a gente tem nas mãos, e é o mais eficaz nesse momento. E vamos se vacinando e vamos fazendo isso tudo.
Então, aqueles de vocês que estão em casa tomando cuidado, fazendo tudo, não assistam isso aqui, não. Isso aqui só vai lhe deixar mais tristes e mais preocupados. Mas talvez, se vocês conhecerem alguém que está ridicularizando, que está brincando, que não está levando a sério, aí merece ser passado adiante, e essas pessoas talvez merecessem assistir a visão de uma enfermeira dentro de uma UTI sobre o que é a Covid. Tá? Então, vamos em frente, bora todo mundo junto, vamos todo mundo se apoiar, né? A gente tem isso aqui, né? A população brasileira, né? 2,69% da população mundial, mas, infelizmente, 10% das mortes no mundo. Então, a gente tem um país que representa, a nossa população representa 2,7% da população mundial, e as mortes do Brasil, elas representam 10%. Nosso país está muito solto, né? Nosso país está com muita falta de coordenação, está com muita falta de coisa. Ficar brigando se ivermectina é bom, se ivermectina é ruim, gente, não vai ajudar ninguém, né? Então, a gente tem que ter estudos, a gente tem que fazer as coisas todas que são certas e que podem nos ajudar, e com certeza aquelas coisas que não fazem mal, né? Antes de tudo, não faça mal. O primeiro princípio da bioética: se não faz mal e se tem a possibilidade de fazer bem, eu não entendo por que a gente brigar tanto e a gente disputar tanto coisas que talvez possam ajudar a nossa população a minimizar um pouquinho os efeitos dessa pandemia. Então, assim, Elda botou ali um amém, legal, eu vou fechar com o amém dela, agradecendo a presença de vocês. Eu já tenho que atender Zazinho, porque já começa a tarde, e olha que tem muita gestante, viu, gente? Porque realmente um dos efeitos da pandemia, um efeito bonito, graças a Deus, está sendo aí a repopulação do mundo, que está vindo tão rápida ou mais rápida. Não que isso tire a tragédia que tem, vamos cuidar dessa tragédia toda, e de verdade também, vamos cuidar um pouquinho dessa repopulação, porque o mundo da gente não precisa também de uma população tão grande, não. Parte da dificuldade é o excesso de gente, né? Então, vamos tentar ser todo mundo consciente e que os casais tenham aquele número de filhos que realmente podem criar, que podem educar, mas que a gente não aumente tanto a população mundial. Então, obrigada por tudo. E alguém aí dizendo que coisa boa, e as esperanças todas, exatamente. Esperança de dias melhores, e dias melhores só virão quando os seres humanos realmente se unirem e forem mais conscientes e se apoiarem uns aos outros, trabalharem juntos para coisa melhor, né? Porque sentar e reclamar também só do governo não adianta, né? A gente tem que fazer um pedacinho da gente. Então, cada um se ajudando, cada um agindo de forma consciente, e assim a gente ultrapassa tudo isso, se Deus quiser. Uma última informação importante, deixa eu só botar aqui, inclusive eu vou botar no escrito, né? Terminando a live, é que em março, tá? Em março, as nossas lives serão nas quartas e sextas, não mais nas segundas e sextas, tá? Se eu conseguir botar um acento aqui e botar vamos ver se eu acertei. Não acertei nada, fiz alguma coisa completamente troncha e não consegui botar um acento. O teclado está em inglês, então serão sem coisa mesmo, tá? As nossas lives serão nas quartas e sextas. Mesma coisa, horário de almoço, mas toda quarta e sexta a gente vai estar sempre trazendo uma palavrinha, e eu repito que muita coisa, gente, é tão bom quando alguém faz uma pergunta, porque aí a gente faz uma coisa focada, né? A gente conversa específico, como a mãe que perguntou aí sobre o defeito do septo AV. Então, qualquer coisinha que vocês tiverem, mandam no Instagram, Patrícia está sempre de olho, Kátia está sempre de olho, e aí a gente responde alguns pontos mais interessantes, e sempre dá uma atualizadazinha na Covid, que eu sei que é importante, diz como é que a situação toda está, e qualquer novidade que a gente tenha dentro disso, certo? Obrigada, gente, e até breve, então. Tchau, tchau.